Olha, eu vou te contar uma coisa que vai doer um pouco, mas que você precisa ouvir agora mesmo. Neste exato momento, enquanto você está aqui comigo, existem mulheres perdendo tudo o que construíram na vida simplesmente porque não souberam guardar certos segredos. Sim, você ouviu direito. Elas estão sendo abandonadas, traídas. Humilhadas e substituídas por mulheres mais jovens. Não porque sejam menos bonitas ou menos inteligentes, mas porque cometeram o erro fatal de abrir a boca na hora errada, para as pessoas erradas, sobre os assuntos errados. E o pior de tudo é que elas nem sequer percebem que foram elas mesmas que cavaram a própria sepultura emocional. Eu sou Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, e ao longo de mais de 30 anos atendendo mulheres e homens no meu consultório, eu vi esse filme se repetir tantas vezes que perdi a conta. E sabe o que mais me dói? É ver mulheres incríveis, inteligentes, batalhadoras, mães dedicadas, profissionais brilhantes, sendo destruídas emocionalmente porque ninguém nunca teve a coragem de dizer a elas essa verdade nua e crua. Existem coisas que você jamais, em hipótese alguma, deve contar a ninguém, nem para a sua melhor amiga, nem para a sua irmã, nem para sua mãe e muito menos para o seu marido ou companheiro. Eu sei que isso pode soar duro, pode até parecer que eu estou sendo dramática demais, mas eu te garanto que não estou. A verdade é que vivemos em um mundo onde as pessoas não estão preparadas para lidar com certas verdades sobre você. Elas vão usar essas informações contra você, vão te julgar, vão te diminuir e pior, vão usar seus próprios segredos como munição para te destruir quando for conveniente para elas. Deixa eu te contar uma história real que aconteceu no meu consultório há alguns anos. Uma paciente minha, vamos chamá-la de Márcia, uma mulher linda de 52 anos, casada há 28 anos, 2 filhos já adultos, uma carreira de sucesso como advogada, veio até mim completamente devastada. Ela tinha acabado de descobrir que o marido estava tendo um caso com a secretária dele, uma moça de 30 e poucos anos. Mas o que mais a machucou não foi a traição em si. Sabe o que foi? Foi descobrir que o marido usou exatamente as confidências mais íntimas que ela havia compartilhado com ele ao longo dos anos para justificar a traição. Ele disse para a família dele, para os amigos em comum, que a Márcia era fria, que ela tinha problemas de autoestima, que ela não o desejava mais. E de onde ele tirou essas informações? Das conversas vulneráveis que ela teve com ele durante momentos de intimidade, quando ela abriu o coração sobre suas inseguranças, seus medos, suas dúvidas. Ela confiou nele e ele transformou cada palavra em uma arma para destruir a reputação dela e se colocar como vítima. Quando a Márcia chegou até mim, ela estava completamente quebrada, questionando seu próprio valor, se perguntando se realmente era tudo aquilo que ele dizia. E eu olhei nos olhos dela e disse: Márcia, você não é nada do que ele está dizendo. O problema é que você deu a ele as ferramentas para te destruir. E agora você vai aprender a nunca mais fazer isso na vida. Sabe, eu vejo isso acontecendo todos os dias. Mulheres maravilhosas, cheias de qualidades, sendo reduzidas a versões distorcidas de si mesmas porque confiaram demais, falaram demais, se expuseram demais. E não estou falando aqui de ser falsa ou de viver uma vida de mentiras. Absolutamente não. Estou falando de proteção emocional, de inteligência relacional, de entender que nem todo mundo merece acesso total à sua vida interior. Estou falando de você aprender a ser estratégico com suas palavras, porque as palavras têm poder, minha querida. Elas podem construir impérios ou destruir vidas. E quando você não sabe exatamente o que deve ou não deve compartilhar, você se coloca em uma posição de extrema vulnerabilidade. E olha, eu sei que isso vai contra tudo que nos ensinaram. Desde pequenas,
Nós mulheres fomos condicionadas a sermos abertas, emotivas, compartilhadoras, a criarmos conexões através da vulnerabilidade. Nos disseram que ser autêntica significa contar tudo, que a amizade verdadeira é não ter segredos, que um casamento saudável é baseado em transparência total. Mas sabe o que eu descobri depois de décadas estudando comportamento humano? Que isso é uma grande armadilha, uma armadilha perigosa que coloca você em risco constante. Agora, antes de eu continuar, eu preciso te pedir uma coisa. Se você está aqui comigo até agora, se o que eu estou falando está fazendo sentido para você, se você já passou por alguma situação onde sentiu que suas palavras foram usadas contra você, eu quero que você faça duas coisas por mim. Primeira, se inscreva neste canal agora mesmo, porque eu vou continuar trazendo conteúdos como este, que vão te empoderar, que vão te dar ferramentas práticas para você se proteger emocionalmente e reconquistar o seu poder pessoal. Segunda, deixe um comentário aqui embaixo me contando, sem entrar em detalhes que te exponham, se você já viveu uma situação onde alguém usou suas confidências contra você. Não precisa contar a história toda, apenas escreva algo como "já vivi isso" ou "preciso aprender a me proteger". Isso vai me ajudar a entender quantas de vocês estão passando por isso e me dá a direção para os próximos conteúdos. E olha, fazer isso não é apenas me ajudar, é você se comprometer consigo mesma, é você dizer em voz alta, mesmo que seja através de um comentário, que você está pronta para mudar, que você não vai mais permitir que usem suas palavras contra você. Então pausa o vídeo agora, se inscreve, deixa seu comentário e volta aqui que eu vou continuar. Ótimo, agora que você já fez isso, vamos continuar. Porque o que eu preciso te falar agora é ainda mais importante. Você precisa entender que não se trata apenas de proteger suas palavras, trata-se de proteger o seu futuro. Trata-se de garantir que você não vai acordar daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos, olhando para trás e percebendo que você mesma foi a responsável pela sua própria destruição emocional. E eu sei que você pode estar pensando, Ana, mas eu sou uma pessoa autêntica, eu não consigo fingir, eu não consigo esconder quem eu sou. E eu te digo, minha querida, não estou pedindo para você fingir, estou pedindo para você ser inteligente, estou pedindo para você entender que autenticidade não significa ausência de filtros. Autenticidade significa ser verdadeira com quem você é, mas isso não implica em você precisar expor cada ferida, cada medo, cada insegurança para qualquer pessoa que cruze o seu caminho. Deixa eu te explicar melhor através de outra situação que eu vejo com frequência no consultório. Mulheres que estão em processo de separação ou que acabaram de se separar e que na ânsia de desabafar, de processar a dor, de encontrar apoio, saem contando todos os detalhes da sua vida conjugal para amigas, familiares, colegas de trabalho. Elas contam sobre os problemas financeiros, sobre as dificuldades na intimidade, sobre as brigas, sobre as falhas do ex-marido e também sobre as próprias falhas. E sabe o que acontece? Essas informações se espalham. As pessoas começam a formar opiniões, começam a te ver de uma forma diferente. E quando você finalmente decide seguir em frente, quando você finalmente está pronta para reconstruir a sua vida, para talvez conhecer alguém novo, você descobre que a sua reputação já foi manchada. As pessoas já têm uma narrativa sobre você na cabeça delas. E pior, o seu ex-marido, que também ouviu falar de tudo que você andou dizendo por aí, agora tem ainda mais munição para usar contra você, seja em uma disputa judicial. Seja na cabeça dos filhos de vocês, seja no círculo social que vocês compartilhavam. E olha, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, eu não estou dizendo que você não pode processar suas emoções, que você não pode falar sobre o que está sentindo. Claro que pode e deve, mas existe uma diferença enorme entre processar emoções de forma saudável e estratégica e sair
espalhando sua vida íntima para qualquer um que esteja disposto a ouvir. Existe uma diferença entre buscar apoio terapêutico profissional, onde você tem um espaço seguro e sigiloso para elaborar suas questões, e transformar cada encontro social em uma sessão de desabafo público. E essa diferença, minha querida, pode determinar se você vai conseguir se reerguer com dignidade e força, ou se você vai ficar presa em um ciclo de humilhação e vitimização. Agora eu quero que você pare por um segundo. Pense em quantas vezes você já contou algo íntimo sobre você, algo que te deixava vulnerável e depois se arrependeu. Pense em quantas vezes você sentiu aquele frio na barriga, aquele aperto no peito, quando percebeu que a pessoa para quem você contou não guardou seu segredo, ou pior, usou aquilo contra você de alguma forma. Pense em quantas vezes você se sentiu exposta, julgada, diminuída, porque você confiou na pessoa errada. E agora eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Isso não foi culpa sua por confiar. A culpa é sempre de quem trai a confiança. Mas, e aqui está o ponto crucial, isso não significa que você não tem responsabilidade sobre o que você escolhe compartilhar e com quem você escolhe compartilhar. Você não pode controlar o comportamento dos outros, mas você pode absolutamente controlar o acesso que você dá a eles sobre a sua vida. E é aqui que a coisa fica séria, minha querida, porque se você não aprender agora, neste momento, quais são as 5 coisas que você jamais deve contar a ninguém, você está se colocando em risco real de perder tudo. Eu estou falando de perder o respeito das pessoas ao seu redor, de perder oportunidades profissionais, de perder relacionamentos e sim de perder a chance de reconquistar o seu ex-marido, se é isso que você quer, ou de encontrar um novo amor, se é esse o seu desejo. Porque sabe o que acontece quando você não sabe guardar certos segredos? Você se torna previsível, você se torna manipulável, você se torna vulnerável de uma forma que não te favorece em nada. E os homens, minha querida, principalmente os homens maduros que já viveram o suficiente para entender o jogo das relações humanas, eles percebem isso. Eles percebem quando uma mulher não tem filtros, quando ela conta demais, quando ela se expõe demais. E sabe o que eles fazem? Eles se afastam, porque homens, especialmente na faixa dos 40, 50, 60 anos, eles valorizam o mistério. Eles valorizam uma mulher que sabe se portar, que sabe dosar informações, que tem uma vida interior rica, mas que não precisa expor tudo isso para validação externa. E antes que você pense que eu estou aqui defendendo que você vire uma mulher fechada, fria, inacessível, deixa eu te dizer uma coisa, não é nada disso. O que eu estou defendendo é que você se torne uma mulher estratégica, inteligente, que sabe exatamente o que falar, quando falar, e principalmente para quem falar. Uma mulher que entende que o verdadeiro poder não está em expor tudo, mas em escolher conscientemente o que expor e o que guardar. Porque quando você faz isso, quando você domina essa habilidade, você se torna infinitamente mais interessante, mais respeitada, mais desejada. Você se torna uma mulher que as pessoas querem conhecer mais, que desperta curiosidade, que gera admiração. E isso, minha querida, isso é poder real. Agora, eu preciso te alertar sobre algo que é ainda mais grave. Se você continuar contando essas 5 coisas que eu vou te revelar daqui a pouco, você não está apenas se arriscando a ser julgada ou a ter suas palavras usadas contra você, você está se arriscando a algo muito pior. Você está se arriscando a que o seu ex-marido ou o homem que você deseja encontre em outra mulher
exatamente aquilo que ele não encontrou em você. E sabe por que isso acontece? Porque enquanto você está aí se expondo, se mostrando insegura, contando suas fraquezas para todo mundo, existe outra mulher, talvez até menos bonita que você, talvez até menos inteligente que você, mas que sabe guardar seus segredos, que sabe criar mistério, que sabe se valorizar através do que ela não diz. E essa mulher, minha querida, essa mulher está conquistando o homem que poderia ser seu, está construindo a vida que poderia ser sua, está recebendo o amor e o respeito que deveriam ser seus. E eu sei que isso dói ouvir. Eu sei que você pode estar sentindo um aperto no peito agora, uma sensação de urgência, talvez até um pouco de raiva de mim por estar sendo tão direta. Mas eu prefiro te causar esse desconforto agora, neste momento, aqui comigo, onde você ainda tem chance de mudar, do que te ver daqui a alguns meses ou anos completamente destruída emocionalmente, porque ninguém teve a coragem de te falar essas verdades. Porque é isso que eu faço, minha querida. Eu não estou aqui para te dar tapinhas nas costas e dizer que está tudo bem quando não está. Eu estou aqui para te sacudir, para te acordar, para te dar as ferramentas que você precisa para proteger a sua vida emocional e reconquistar o seu poder. E olha, eu entendo perfeitamente se você está se sentindo um pouco assustada agora. É natural, porque o que eu estou te dizendo vai contra tudo o que você aprendeu sobre relacionamentos, sobre amizade, sobre intimidade. Mas eu preciso que você confie em mim. Eu preciso que você entenda que eu já vi esse filme se repetir centenas, milhares de vezes. Eu já vi mulheres incríveis perderem tudo porque não souberam guardar certos segredos. E eu também já vi mulheres que estavam completamente destruídas, se reergueram e reconquistarem não apenas o respeito dos outros, mas principalmente o respeito próprio, simplesmente porque aprenderam a ser estratégicas com suas palavras. Então agora, presta muita atenção, porque o que eu vou te contar a partir de agora pode literalmente mudar a trajetória da sua vida. Eu vou te revelar 5 coisas que você jamais, em hipótese alguma, deve contar a ninguém. E quando eu digo ninguém, eu estou falando sério. Nem para sua melhor amiga, nem para sua mãe, nem para sua irmã e definitivamente nem para o homem da sua vida. Seja ele seu marido, seu ex-marido ou um novo pretendente. Essas 5 coisas são como cofres que você precisa trancar as 7 chaves dentro de você, ou no máximo compartilhar apenas com um profissional qualificado como um terapeuta, e tem o dever ético e legal de manter sigilo absoluto sobre tudo que você conta. A primeira coisa que você nunca deve contar a ninguém são os seus planos futuros antes que eles se concretizem. E olha, eu sei que isso pode parecer estranho à primeira vista, porque fomos ensinadas a compartilhar nossos sonhos, nossos objetivos, nossos planos. Fomos ensinadas que isso cria conexão, que isso gera apoio, que as pessoas vão torcer por nós. Mas a realidade, minha querida, é bem diferente. A realidade é que quando você conta seus planos para as pessoas antes de concretizá-los, você está se colocando em uma posição de extrema vulnerabilidade. Primeiro, porque você está criando expectativas nos outros sobre você. E quando você cria expectativas, você está dando às pessoas o poder de te cobrar, de te julgar caso você não consiga realizar aquilo que prometeu. Segundo, e isso é ainda mais grave, você está dando às pessoas invejosas. E sim, elas existem aos montes ao seu redor a oportunidade de sabotar seus planos, seja conscientemente ou inconscientemente. Deixa eu te explicar como isso funciona na prática. Você está pensando em abrir um negócio próprio, ou em fazer uma mudança de carreira, ou em voltar a estudar, ou em se mudar para outra cidade. Você está animada, cheia de planos, cheia de esperança. E aí você sai contando para todo mundo.
para as amigas no almoço, para os colegas de trabalho, para os familiares no jantar de domingo. E sabe o que acontece? As pessoas começam a te bombardear com opiniões não solicitadas, elas começam a te contar histórias de pessoas que tentaram fazer a mesma coisa e fracassaram. Elas começam a apontar todos os riscos, todas as dificuldades, todos os motivos pelos quais você não deveria fazer aquilo, e mesmo que algumas dessas pessoas tenham boas intenções, mesmo que elas genuinamente achem que estão te protegendo, o efeito é devastador, porque cada opinião negativa, cada história de fracasso, cada alerta de risco vai minando a sua confiança, vai diminuindo a sua energia, vai criando dúvidas na sua cabeça. E antes que você perceba, aquele plano que te deixava tão animada, aquele sonho que te fazia brilhar os olhos, começa a parecer impossível, arriscado demais, irreal. Mas tem algo ainda pior que pode acontecer quando você conta seus planos antes da hora. Você pode estar dando informações estratégicas para pessoas que vão usar essas informações contra você. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Uma paciente minha contou para uma colega de trabalho que ela estava estudando para um concurso público, que ela estava se preparando para sair da empresa. E sabe o que aconteceu? A colega foi diretamente para o chefe e contou. Resultado: minha paciente começou a ser sabotada no trabalho, começou a receber as piores tarefas, começou a ser excluída de projetos importantes, tudo porque o chefe ficou com medo de investir nela, sabendo que ela estava de saída. Outra paciente contou para uma amiga que ela estava pensando em se separar do marido. A amiga, que sempre teve uma quedinha pelo marido da minha paciente, começou a se aproximar dele, a oferecer ombro amigo. E adivinha o que aconteceu? Exatamente. Eles começaram um caso. E quando minha paciente finalmente tomou coragem para se separar, descobriu que o marido já estava com a suposta melhor amiga dela. Então, minha querida, aprenda isso de uma vez por todas. Seus planos, seus sonhos, seus objetivos futuros, tudo isso fica guardado com você até que se concretize. E quando eu digo concretizado, eu não estou falando de quando você começar a executar o plano. Estou falando de quando o plano já estiver tão avançado que nada nem ninguém possa mais impedir. Por exemplo, se você está pensando em abrir um negócio, você não conta para ninguém até que o negócio já esteja registrado, o ponto já esteja alugado, os fornecedores já estejam contratados. Aí sim, quando já for um fato consumado, você pode anunciar. Se você está pensando em se separar, você não conta para ninguém até que você já tenha consultado um advogado, já tenha organizado suas finanças, já tenha um plano concreto de ação. Aí sim, quando você já estiver pronta para executar, você pode comunicar. Entendeu a diferença? E olha, eu sei que isso pode parecer muito solitário, muito pesado, ter que guardar tudo isso só para você. Mas eu te garanto que é infinitamente melhor do que ter seus planos sabotados, suas esperanças destruídas, seus sonhos ridicularizados. E além disso, tem algo muito poderoso que acontece quando você aprende a guardar seus planos. Você desenvolve uma força interior absurda, porque você não está mais dependendo da validação externa, da aprovação dos outros, do incentivo de terceiros para seguir em frente. Você se torna autossuficiente emocionalmente. E isso, minha querida, isso é extremamente atraente, isso faz de você uma mulher magnética, interessante, que desperta a curiosidade, porque as pessoas percebem que tem algo acontecendo com você, mas elas não sabem exatamente o que. E isso gera um mistério delicioso que te coloca em uma posição de poder. A segunda coisa que você jamais deve contar a ninguém são as suas boas ações, suas generosidades,
suas ajudas aos outros. E eu sei que isso também pode parecer contraintuitivo, porque vivemos em uma era de redes sociais onde todo mundo posta tudo que faz, onde as pessoas parecem precisar de validação pública para cada gesto de bondade. Mas deixa eu te contar um segredo. Quando você sai por aí contando tudo de bom que você faz, você não está apenas sendo chata e pedindo tapinhas nas costas, você está, na verdade, diminuindo o valor das suas ações e, pior ainda, criando inimigos sem perceber. Vou te explicar por quê. Quando você ajuda alguém, quando você faz uma boa ação e depois sai contando para todo mundo, você está colocando a pessoa que você ajudou em uma posição de inferioridade pública. Você está expondo a vulnerabilidade dela, a necessidade dela, a dependência dela em relação a você. E mesmo que você não tenha essa intenção, mesmo que você esteja contando aquilo só porque está feliz por ter ajudado, a pessoa que foi ajudada pode se sentir humilhada, exposta, diminuída. E sabe o que acontece quando alguém se sente assim? Ao invés de gratidão, essa pessoa passa a sentir ressentimento. Ao invés de te amar por ter ajudado, ela passa a te odiar por ter exposto a fraqueza dela. Eu tive uma paciente que vivia fazendo isso. Ela ajudava financeiramente uma irmã que estava passando por dificuldades, e toda vez que se encontrava com outras pessoas da família, ela mencionava o quanto estava ajudando a irmã, o quanto a irmã dependia dela, o quanto ela estava sendo generosa. Ela achava que estava sendo admirada por isso, que as pessoas estavam vendo ela como uma pessoa boa, caridosa. Mas sabe o que estava realmente acontecendo? A irmã que ela ajudava estava cada vez mais ressentida, cada vez mais com raiva dela. E a família, ao invés de admirar, estava achando ela arrogante, prepotente, exibida, até que um dia a irmã explodiu, disse que não queria mais a ajuda dela, que preferia passar dificuldades do que continuar sendo humilhada publicamente. E minha paciente ficou completamente chocada, porque na cabeça dela ela estava apenas compartilhando algo bom que estava fazendo. Mas tem outro aspecto ainda mais perigoso de ficar contando suas boas ações. Quando você faz isso, você está criando uma imagem de si mesma como alguém que tem recursos, que tem condições de ajudar, que está em uma posição privilegiada. E sabe o que isso atrai? Pessoas interesseiras, pessoas que vão se aproximar de você não porque gostam genuinamente de você, mas porque veem em você uma possível fonte de benefícios. E antes que você perceba, você está cercada de gente que só te procura quando precisa de alguma coisa, que só te valoriza pelo que você pode oferecer, não por quem você realmente é. Então, minha querida, aprenda a fazer suas boas ações em silêncio. Ajude quem você quiser ajudar, seja generosa, seja caridosa, mas faça isso de forma discreta, privada, sem alarde. E quando alguém te perguntar se você ajudou fulana ou cicrana, você simplesmente desconversa, muda de assunto, não confirma nem nega, porque a verdadeira generosidade não precisa de plateia. A verdadeira bondade não precisa de holofotes. E quando você age assim, quando você ajuda sem esperar reconhecimento, sem buscar validação externa, você desenvolve uma força moral incrível. Você se torna uma pessoa genuinamente boa. Não alguém que faz o bem apenas para ser vista como boa. E isso, minha querida, isso é extremamente raro, extremamente valioso. A terceira coisa que você jamais deve contar a ninguém
é a sua vida íntima. E quando eu falo vida íntima, eu estou falando principalmente da sua vida sexual, mas também de detalhes muito pessoais da sua relação com o seu parceiro. E olha, eu sei que entre mulheres existe essa cultura de contar tudo, de compartilhar detalhes, de fazer aquelas conversas de comadres, onde todo mundo conta como é na cama, o que o marido faz ou deixa de fazer, quais são as dificuldades, quais são as delícias. Mas eu vou te falar uma coisa que você precisa gravar. Toda vez que você expõe a intimidade do seu relacionamento, você está traindo a confiança do seu parceiro. E pior ainda, você está diminuindo o valor da sua relação aos olhos dos outros. Pensa comigo. Quando você sai contando para as amigas que o seu marido tem dificuldades de ereção, ou que ele é muito rápido, ou que ele não te satisfaz, ou que vocês estão há meses sem fazer sexo, o que você acha que essas amigas vão pensar? Elas vão olhar para o seu marido com outros olhos. Elas vão começar a vê-lo como menos homem, como alguém inadequado, como alguém que não está à sua altura, e pior, elas vão começar a te ver como coitadinha, como alguém que está em um relacionamento insatisfatório, como alguém que merece pena. E se por acaso você e seu marido superarem essas dificuldades, se vocês conseguirem resolver esses problemas, as pessoas ao redor já vão ter formado uma opinião negativa sobre ele e sobre o relacionamento de vocês, que vai ser muito difícil de mudar. Mas tem algo ainda mais grave. Quando você conta detalhes íntimos do seu relacionamento, você está dando às outras mulheres informações que elas podem usar para seduzir o seu marido. Parece exagero? Não é. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. A mulher conta para a amiga que o marido reclama que ela não faz mais tal coisa na cama, que ele sente falta de tal comportamento, que ele gosta de tal tipo de abordagem. E a amiga, que pode ter segundas intenções ou que pode simplesmente ser inconsequente, acaba usando essas informações se algum dia tiver a oportunidade de se aproximar dele. Ela sabe exatamente quais são os pontos fracos dele, quais são os desejos não atendidos dele, e ela usa isso a favor dela. E olha, isso não vale apenas para coisas negativas. Mesmo quando você conta coisas positivas da sua vida íntima, você está se expondo, porque você está criando inveja, você está fazendo outras mulheres desejarem ter o que você tem, e algumas delas podem decidir que querem ter exatamente o seu marido. Eu tive uma paciente que vivia contando para as amigas o quanto o marido dela era atencioso, carinhoso, bom de cama. Ela achava que estava apenas compartilhando sua felicidade. Mas uma das amigas começou a se interessar pelo marido dela, começou a criar situações para ficar perto dele, começou a dar em cima dele descaradamente, e quando minha paciente percebeu, quase perdeu o casamento. Então, minha querida, a sua vida íntima é sagrada, é um espaço que pertence apenas a você e ao seu parceiro. E quando você protege esse espaço, quando você não sai expondo detalhes, você está, na verdade, fortalecendo a sua relação. Você está criando um vínculo de confiança, uma cumplicidade, uma intimidade real que não pode ser invadida por opiniões externas. E isso é extremamente valioso. Isso é o que diferencia uma relação superficial de uma relação profunda e significativa. Agora, eu sei que você pode estar pensando, mas Ana, e quando eu preciso desabafar sobre problemas na relação, quando eu preciso de conselho, de orientação? E eu te respondo, para isso existem profissionais qualificados. Para isso existe terapia individual ou terapia de casal. Esses são os únicos espaços seguros onde você pode expor sua intimidade sem correr o risco de ser julgada, sem correr o risco de ter suas palavras espalhadas, sem correr o risco de prejudicar a sua relação. Porque um terapeuta
não tem envolvimento emocional com você, não tem interesse pessoal na sua vida, não vai usar suas informações para nada além de te ajudar genuinamente. A quarta coisa que você jamais deve contar a ninguém são seus problemas familiares, suas brigas com parentes, suas mágoas antigas, seus ressentimentos. E eu sei que isso é difícil porque família é um tema que mexe profundamente com a gente, que desperta emoções intensas. E é natural querer desabafar, querer compartilhar essas dores. Mas eu vou te dizer por que você não deve fazer isso. Porque as pessoas de fora da sua família jamais vão entender a complexidade das relações familiares. Elas vão julgar com base em pedaços de informação, em momentos isolados, em versões parciais da história. E pior, elas vão formar opiniões definitivas sobre pessoas que são importantes para você, mesmo que você esteja apenas passando por um momento de raiva ou frustração. Deixa eu te dar um exemplo prático. Você briga com a sua mãe, uma briga feia, daquelas que dói, que mexe com feridas antigas. Você está magoada, chateada, precisando colocar para fora. Aí você liga para uma amiga e conta tudo. Conta o que sua mãe disse, conta o que você respondeu, conta toda a história da relação difícil que vocês têm. A amiga querendo te apoiar, concorda com você, fala mal da sua mãe, diz que você está certa, que sua mãe é tóxica, que você deveria se afastar, você se sente validada, apoiada, compreendida, mas aí, alguns dias depois, você e sua mãe se reconciliam, como sempre acontece em famílias, porque no final das contas, mesmo com todos os problemas, vocês se amam. Só que agora sua amiga já formou uma opinião negativa sobre a sua mãe. Toda vez que você mencionar sua mãe, a amiga vai fazer algum comentário, vai relembrar a briga, vai questionar por que você voltou a falar com ela, e você vai se sentir desconfortável, vai se sentir julgada, vai se arrepender de ter contado. Mas tem algo ainda mais perigoso que pode acontecer. Quando você conta problemas familiares para pessoas de fora, você está dando a elas munição para te atingir no futuro. Se um dia vocês brigarem, se um dia essa pessoa quiser te magoar, ela vai usar exatamente essas informações que você confiou a ela, ela vai jogar na sua cara os problemas da sua família, vai te humilhar, vai expor suas feridas mais profundas e você não vai ter como se defender, porque foi você mesma quem deu essas informações a ela. E olha, isso vale especialmente para problemas conjugais que envolvem família. Sabe quando a sua sogra faz alguma coisa que te irrita? Ou quando o seu marido toma o lado da família dele contra você? Ou quando você se sente excluída, desrespeitada, diminuída pela família dele? Você pode estar morrendo de vontade de contar isso para todo mundo, de buscar validação, de ouvir que você está certa e que eles estão errados. Mas não faça isso, porque quando você expõe esses conflitos, você está criando um abismo entre a sua família e a família do seu marido, que pode se tornar irreparável. Você está colocando as pessoas em posições onde elas vão ter que escolher lados, e isso nunca termina bem. Então, minha querida, problemas familiares se resolvem dentro da família, ou com ajuda profissional, nunca expondo para terceiros. E quando você aprende a fazer isso, quando você aprende a proteger a privacidade da sua família, mesmo quando você está brava com eles, você demonstra uma maturidade emocional incrível. Você demonstra lealdade, você demonstra caráter, você demonstra que é uma pessoa confiável. E essas são qualidades extremamente valorizadas, tanto em relações pessoais quanto profissionais. A quinta e última coisa que você jamais deve contar a ninguém, e essa
é talvez a mais importante de todas, são as suas inseguranças profundas, seus medos mais íntimos, suas feridas emocionais não cicatrizadas. E olha, eu sei que isso vai completamente contra a cultura atual de valorização da vulnerabilidade, de compartilhar suas lutas, de ser aberta sobre saúde mental, mas eu preciso te dizer uma verdade dura. A maioria das pessoas não está preparada para lidar com a sua vulnerabilidade real. A maioria das pessoas não tem a maturidade emocional, a empatia genuína ou a capacidade de segurar o peso das suas dores sem te julgar, sem te diminuir ou sem usar isso contra você no futuro. Quando você conta para alguém que você tem baixa autoestima, que você se sente feia, que você se acha burra, que você tem medo de ser abandonada, que você sofre de ansiedade ou depressão, que você foi abusada no passado, que você tem traumas não resolvidos, você está entregando para essa pessoa um mapa completo das suas vulnerabilidades. Você está mostrando exatamente onde te atacar se um dia ela quiser te magoar. Você está dando a ela o poder de te manipular, de te controlar, de te fazer sentir pequena sempre que for conveniente para ela. Eu já vi isso acontecer tantas vezes que perdi a conta. Mulheres que contam para o marido sobre traumas de infância, sobre abusos que sofreram, sobre medos profundos e depois, em momentos de briga, o marido joga tudo isso na cara delas. Usa exatamente aquelas informações mais dolorosas, aquelas confissões mais vulneráveis, como armas para destruí-las emocionalmente, e a dor que isso causa é indescritível, porque não é apenas a dor da briga em si, é a dor da traição, a dor de perceber que aquilo que você confiou em um momento de intimidade e vulnerabilidade foi transformado em munição contra você. E não são apenas os parceiros que fazem isso. Amigas também fazem, familiares também fazem, colegas de trabalho também fazem, porque as pessoas, minha querida, as pessoas são egoístas por natureza. Elas podem até ter boas intenções na maior parte do tempo, mas quando se sentem ameaçadas, quando estão com raiva, quando querem se sentir superiores, elas não hesitam em usar suas vulnerabilidades contra você. Então, o que você deve fazer com essas inseguranças profundas, com esses medos, com essas feridas? Você trabalha elas em terapia. Você procura um profissional qualificado que estudou anos para saber como lidar com essas questões, que tem o compromisso ético de te ajudar sem te julgar, que não vai usar suas informações para nada além do seu próprio bem. E você guarda essas questões para esse espaço seguro. Você não sai compartilhando com qualquer um que demonstre um mínimo de interesse ou empatia. E olha, eu sei que isso pode parecer muito solitário. Eu sei que você pode estar pensando, mas então eu não posso confiar em ninguém? Eu não posso ser vulnerável com ninguém? Eu te respondo, você pode, mas você precisa ser extremamente seletiva. Você precisa observar as pessoas por muito tempo antes de confiar nelas com suas vulnerabilidades reais. Você precisa ver como elas lidam com as próprias vulnerabilidades, como elas tratam as vulnerabilidades dos outros, se elas são capazes de manter sigilo, se elas demonstram empatia genuína ou apenas curiosidade mórbida. E mesmo quando você encontrar alguém que pareça confiável, você vai dosando as informações aos poucos, testando, observando as reações, nunca entregando tudo de uma vez. Porque o problema, minha querida, não é ser vulnerável. Vulnerabilidade é importante, é humana, é necessária para conexões genuínas. O problema é ser vulnerável com as pessoas erradas no momento errado, da forma errada. O problema é confundir intimidade verdadeira
com exposição irresponsável. O problema é achar que você precisa contar tudo para ser autêntica, quando na verdade a verdadeira autenticidade está em conhecer a si mesma profundamente, em estar em paz com quem você é, independentemente de quantas pessoas sabem ou não sabem sobre suas questões internas. Agora, eu quero fazer uma pausa aqui e te fazer uma pergunta muito importante. Você já parou para pensar em quantas dessas 5 coisas você anda contando por aí? Quantos dos seus planos futuros você já compartilhou com pessoas que talvez não deveriam saber? Quantas das suas boas ações você anda divulgando conscientemente ou não? Quantos detalhes da sua vida íntima você já expôs para amigas, familiares ou até mesmo em redes sociais? Quantos problemas familiares você já desabafou com pessoas de fora? Quantos das suas inseguranças mais profundas você já revelou para gente que não tinha preparo para lidar com elas? E mais importante ainda, você consegue identificar alguma situação na sua vida onde você foi prejudicada, julgada ou atacada justamente porque você compartilhou alguma dessas 5 coisas? Você consegue ver a conexão entre o que você contou e o que você sofreu depois. Porque eu te garanto, minha querida, que se você olhar com honestidade para a sua história, você vai encontrar vários exemplos disso. Você vai perceber que muitas das dores que você sentiu, muitas das humilhações que você passou, muitas das traições que você sofreu, foram possíveis justamente porque você deu às pessoas as ferramentas para te machucar. E eu não estou dizendo isso para te culpar. Absolutamente não. A culpa é sempre de quem trai a confiança, de quem usa informações de forma maldosa, de quem ataca covardemente. Mas eu estou dizendo isso para te empoderar, para te dar consciência de que você tem muito mais controle sobre essas situações do que você imagina. Você não pode controlar o caráter dos outros, mas você pode absolutamente controlar o acesso que você dá a eles sobre a sua vida. E agora eu quero te dar algumas estratégias práticas de como você pode começar a implementar isso na sua vida a partir de hoje. Porque não adianta nada você entender intelectualmente essas 5 coisas se você não souber como aplicar isso no dia a dia, nas conversas reais, nas situações concretas que você enfrenta. Primeira estratégia: desenvolva o hábito da pausa antes de falar. Toda vez que vocês tiverem uma conversa e sentir vontade de compartilhar algo pessoal, algo íntimo, algo importante, pare por um segundo, respire e se pergunte: eu realmente preciso contar isso? O que eu ganho contando isso? Quais são os riscos de contar isso? Essa pessoa realmente precisa saber disso? Essa pessoa é confiável o suficiente para saber disso? E na maioria das vezes, minha querida, quando você faz essas perguntas, você percebe que não, você não precisa contar. Você não ganha nada contando. E os riscos superam qualquer possível benefício. Segunda estratégia: aprenda a arte da conversa superficial. E quando eu digo superficial, eu não estou falando de ser falsa ou artificial. Estou falando de dominar a habilidade de ter conversas agradáveis, interessantes, envolventes, sem precisar expor sua intimidade. Você pode falar sobre livros, filmes, viagens, hobbies, opiniões sobre assuntos gerais, experiências engraçadas, sem precisar entrar em detalhes pessoais profundos. E sabe o que acontece quando você faz isso? As pessoas te acham interessante, te acham agradável, querem estar perto de você, mas elas não têm munição nenhuma para te atacar, porque você não deu nada de verdadeiramente pessoal para elas. Terceira estratégia: quando alguém te fizer perguntas muito pessoais, aprenda a desviar com elegância. Você não precisa responder tudo que te perguntam. Você pode sorrir e dizer algo como: isso é uma longa história, talvez eu conte outro dia. Ou, prefiro não entrar nesses detalhes agora.
ou simplesmente mudar de assunto de forma natural. As pessoas que têm bom senso vão respeitar isso. E as pessoas que insistem, que ficam pressionando, que querem saber a todo custo, essas são exatamente as pessoas para quem você definitivamente não deve contar nada. Quarta estratégia: crie um círculo de confiança muito pequeno e muito seletivo. Eu estou falando de uma ou duas pessoas no máximo que você observou por anos, que demonstraram consistentemente serem confiáveis, que nunca te traíram, que nunca usaram suas palavras contra você, que genuinamente torcem pelo seu bem. E mesmo com essas pessoas, você ainda vai ter filtros, ainda vai dosar informações, ainda vai ser estratégica, mas essas são as pessoas com quem você pode ser um pouco mais aberta, um pouco mais vulnerável quando você realmente precisar. Quinta estratégia: invista em terapia. Eu não canso de repetir isso. Terapia não é luxo, não é frescura, não é coisa de gente fraca. Terapia é o espaço mais seguro que existe para você processar suas emoções, elaborar suas feridas, sem correr nenhum risco de exposição ou julgamento. É o único lugar onde você pode ser completamente vulnerável, sem consequências negativas. E quando você tem esse espaço, você não sente mais aquela necessidade desesperada de desabafar com qualquer um que apareça, porque você já tem um canal adequado para lidar com suas questões. Agora, eu sei que você pode estar se perguntando, mas Ana, se eu seguir tudo isso, se eu guardar todas essas coisas, se eu for tão seletiva com o que eu compartilho, eu não vou me sentir muito sozinha? E eu vou te responder com toda honestidade. Talvez sim, pelo menos no início. Porque você vai perceber que a maioria das suas amizades eram baseadas em fofoca, em exposição mútua, em compartilhar intimidades de forma irresponsável. E quando você para de fazer isso, quando você estabelece limites saudáveis, algumas pessoas vão se afastar, algumas pessoas vão achar você estranha, fechada, diferente. E sabe o que eu te digo? Deixa aí. Deixa essas pessoas se afastarem, porque elas não eram verdadeiras amigas. Elas eram apenas colegas de exposição mútua, parceiras de vulnerabilidade responsável. E no lugar dessas pessoas, você vai começar a atrair um tipo diferente de gente. Você vai atrair pessoas mais maduras, mais equilibradas, mais respeitosas, que valorizam sua discrição, que admiram sua capacidade de ter limites, que se sentem seguras perto de você justamente porque percebem que você não é do tipo que sai contando a vida dos outros. E essas amizades, minha querida, essas sim são verdadeiras, são profundas, são duradouras, porque são baseadas em respeito mútuo, não em exposição mútua. E tem algo mais que vai acontecer, algo ainda mais importante. Você vai desenvolver uma relação muito mais profunda e saudável com você mesma. Você vai aprender a processar suas emoções internamente, a se conhecer melhor, a se fortalecer de dentro para fora. Você vai parar de depender da validação externa, da aprovação dos outros, das opiniões alheias, para saber quem você é e qual é o seu valor. E isso, minha querida, isso é liberdade verdadeira, isso é poder real. Isso é o que transforma você em uma mulher magnética, fascinante, irresistível. Porque sabe o que os homens realmente desejam em uma mulher? Não é a mulher que conta tudo, que se expõe completamente, que não tem filtros. É a mulher que tem mistério, que tem profundidade, que tem uma vida interior rica, mas que não precisa expor tudo isso para se sentir validada. É a mulher que sabe ouvir mais do que falar, que sabe fazer as perguntas certas sem revelar demais sobre si mesma, que desperta a curiosidade justamente porque não entrega tudo de bandeja. E isso não vale apenas para atrair homens, vale para todas as áreas da sua vida. No trabalho, as pessoas vão te respeitar mais quando você for discreta, quando você não ficar contando sua vida pessoal para todo mundo, quando você mantiver uma postura profissional. Na família,
Você vai ter muito mais paz quando você não se envolver em fofocas, quando você não ficar expondo problemas, quando você souber manter a harmonia através da discrição. Entre amigas, você vai ter relações muito mais saudáveis quando você estabelecer limites claros sobre o que você compartilha e o que você guarda para si. Agora eu quero te contar algo que aconteceu com aquela minha paciente que eu mencionei no início, a Márcia, aquela que foi traída e que teve suas confidências usadas contra ela pelo ex-marido. Depois que ela aprendeu essas lições, depois que ela começou a ser estratégica com suas palavras, a vida dela mudou completamente. Ela parou de se justificar para todo mundo, parou de tentar provar que ela não era aquilo que o ex-marido dizia, parou de expor sua intimidade buscando validação. Ela simplesmente se recolheu, trabalhou suas questões em terapia, focou em si mesma, em sua carreira, em seus filhos. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a admirá-la, começaram a vê-la como uma mulher forte, digna, misteriosa. E o ex-marido, ele começou a perceber que tinha perdido uma mulher incrível. Ele tentou voltar várias vezes, mas ela já tinha evoluído tanto, já estava em um nível tão superior que ela nem considerou a possibilidade. E hoje ela está em um relacionamento novo, com um homem que a valoriza, que a respeita, que a admira, justamente por essa força, essa discrição que ela desenvolveu. E essa pode ser a sua história também, minha querida. Não importa por quanto tempo você viveu expondo sua vida, contando suas intimidades, sendo vulnerável com as pessoas erradas. Você pode começar a mudar isso hoje. Você pode decidir agora que daqui para frente você vai ser estratégica, inteligente e seletiva com suas palavras. Você pode decidir que você vai proteger sua vida interior como o tesouro precioso que ela é. E quando você fizer isso, quando você realmente incorporar essas lições na sua vida, você vai ver transformações incríveis acontecerem. Mas eu preciso te alertar sobre uma coisa. Quando você começar a implementar essas mudanças, algumas pessoas vão reagir mal. Vão achar estranho que você não está mais contando tudo, vão te questionar, vão até te acusar de estar escondendo coisas, de estar sendo falsa. E você precisa estar preparada para isso. Você precisa ter firmeza para manter seus limites mesmo quando as pessoas pressionarem. Porque essa pressão é um teste, é uma forma de ver se você realmente está comprometida com essa nova versão de você mesma, ou se você vai ceder na primeira dificuldade e voltar aos velhos padrões. E olha, eu entendo que isso não é fácil, principalmente para nós mulheres, que fomos socializadas para agradar, para compartilhar, para criar conexões através da vulnerabilidade. E contra isso, estabelecer limites, guardar coisas para si, pode parecer antinatural no início. Pode gerar culpa, pode gerar ansiedade, pode fazer você se questionar se está fazendo a coisa certa, mas eu te garanto, do fundo do meu coração, com toda a experiência que eu tenho de décadas atendendo mulheres, que você está fazendo a coisa certa, você está se protegendo, você está se valorizando, você está se colocando em uma posição de poder e dignidade. E sabe o que mais? Quando você faz isso, quando você protege sua intimidade, dessa forma, você não está sendo egoísta ou fechada. Você está, na verdade, sendo sábia. Você está reconhecendo que você é valiosa demais para ser exposta de forma irresponsável. Você está entendendo que sua vida interior, suas experiências, suas vulnerabilidades são tesouros que devem ser compartilhados apenas com pessoas que realmente merecem esse privilégio. E isso não é arrogância, é amor próprio, é respeito próprio. É a base de qualquer relacionamento saudável, seja com você mesma ou com os outros. Então agora eu quero que você faça um exercício comigo. Pega um papel e uma caneta ou abre o bloco de notas do seu celular
Escreve essas 5 coisas que você nunca deve contar a ninguém. Primeira, seus planos futuros, antes que se concretizem. Segunda, suas boas ações e generosidades. Terceira, sua vida íntima e sexual. Quarta, seus problemas familiares e brigas com parentes. Quinta, suas inseguranças profundas e feridas emocionais. Escreve isso e coloca em um lugar onde você possa ver todos os dias, pelo menos nas primeiras semanas, até que isso se torne automático para você. E toda vez que você estiver em uma situação onde você sentir vontade de compartilhar alguma dessas coisas, olha para essa lista. Lembra do que eu te ensinei aqui? Faz a pausa, respira, se questiona se você realmente precisa contar aquilo. E na maioria das vezes, você vai perceber que não, você não precisa. E você vai escolher o silêncio estratégico, a discrição inteligente, a proteção consciente da sua intimidade. E olha, eu sei que algumas de vocês que estão me ouvindo agora podem estar pensando, mas Ana, eu já contei essas coisas para várias pessoas, eu já me expus demais, será que ainda tem jeito? Eu te respondo com toda certeza, sim. Ainda tem jeito. Você não pode mudar o passado, não pode apagar o que já foi dito, mas você pode absolutamente mudar o presente e o futuro. Você pode parar agora de continuar se expondo. Você pode começar a construir uma nova reputação, uma nova imagem, baseada em discrição e mistério, e com o tempo as pessoas vão esquecer as coisas antigas e vão começar a te ver através dessa nova lente. E se alguém tentar usar contra você coisas que você contou no passado, você simplesmente não engaja. Você não se justifica, não entra em discussões. Você mantém sua dignidade, sua postura e segue em frente. Porque quando você não reage, quando você não dá importância, quando você não alimenta o drama, elas percebem que aquilo não te atinge mais, que você evoluiu, que você está em outro nível. Agora, eu quero falar especificamente para aquelas de vocês que estão passando por um processo de separação ou que acabaram de se separar, porque eu sei que esse é um momento onde a tentação de expor tudo, de contar todos os detalhes, de buscar validação e apoio é enorme. Você está machucada, vulnerável, confusa e é natural querer compartilhar essa dor, mas eu te imploro, eu te suplico, não faça isso. Não saia contando para todo mundo os detalhes da sua separação, os problemas do seu casamento, as falhas do seu ex-marido, porque isso vai te prejudicar de formas que você nem imagina. Primeiro, vai prejudicar seus filhos, se vocês tiverem filhos. Porque as coisas que você conta para os outros eventualmente chegam aos ouvidos deles e eles não precisam carregar o peso de saber todos os problemas dos pais. Segundo, vai prejudicar suas chances de uma separação civilizada, de conseguir chegar a acordos razoáveis, de manter uma relação minimamente respeitosa com o pai dos seus filhos. Terceiro, vai prejudicar sua reputação, porque as pessoas vão te ver como alguém ressentida, amargurada, que não sabe guardar as coisas para si. E quarto, vai prejudicar suas chances de encontrar um novo amor no futuro, porque homens fogem de mulheres que ficam falando mal dos ex, que expõem intimidades, que não sabem ter discrição. Então, se você está se separando, faça isso com dignidade. Busque apoio terapêutico, converse com seu advogado, desabafe no seu diário se precisar, mas não transforme sua separação em um espetáculo público. Mantenha sua cabeça erguida, sua postura digna e siga em frente com classe. E eu te garanto
que daqui a algum tempo você vai olhar para trás e vai se orgulhar de como você lidou com isso, de como você protegeu sua dignidade e a dignidade dos seus filhos. E para aquelas de vocês que estão em relacionamentos e que querem fortalecer esses relacionamentos, essas lições são ainda mais importantes. Porque quando você protege a intimidade da sua relação, quando você não sai contando detalhes para todo mundo, você está criando um espaço sagrado entre você e seu parceiro. Você está dizendo para ele, através das suas ações, que ele pode confiar em você, que você é uma mulher de palavra, que você valoriza o que vocês têm juntos. E isso, minha querida, isso é extremamente atraente para um homem. Isso faz com que ele te respeite mais, te valorize mais, te deseje mais. Porque homens, principalmente homens maduros, eles valorizam imensamente discrição. Eles querem uma mulher que saiba guardar segredos, que não saia contando a vida deles para todo mundo, que proteja a reputação deles e a reputação do casal. E quando você demonstra que você é essa mulher, você se torna infinitamente mais valiosa aos olhos dele. Você se torna insubstituível. Porque ele sabe que é muito difícil encontrar uma mulher assim nos dias de hoje, onde todo mundo quer expor tudo, onde ninguém mais sabe o valor da discrição. Então, se você quer reconquistar seu ex-marido, ou se você quer fortalecer seu relacionamento atual, ou se você quer atrair um homem de qualidade, comece sendo discreta, comece guardando seus segredos. Comece protegendo sua intimidade e a intimidade dele. E você vai ver como isso vai mudar completamente a dinâmica da relação. Você vai ver como ele vai começar a te olhar com outros olhos, com mais respeito, com mais admiração, com mais desejo. E olha, isso não é manipulação, isso não é joguinho, isso é inteligência emocional, isso é maturidade, isso é entender como funcionam as relações humanas e usar esse conhecimento a seu favor. Porque, no final das contas, relacionamentos são sobre escolhas estratégicas. São sobre saber quando falar e quando calar, quando se expor e quando se proteger, quando ser vulnerável e quando ser forte. E as mulheres que dominam essa arte, essas são as mulheres que têm relacionamentos duradouros, satisfatórios, respeitosos. Agora, eu quero te dar mais uma ferramenta muito poderosa. Eu quero te ensinar a usar o silêncio a seu favor, porque o silêncio, minha querida, o silêncio é uma das armas mais poderosas que você tem. Quando você não responde a provocações, quando você não se justifica diante de acusações, quando você simplesmente se mantém em silêncio diante de situações que te convidam ao drama, você está demonstrando um poder imenso. Você está dizendo sem palavras que você não precisa provar nada para ninguém, que você está segura de quem você é, que você não se abala com opiniões alheias. E sabe o que isso causa nas pessoas? Respeito. Até mesmo nas pessoas que te criticam, que falam mal de você, que tentam te diminuir, porque no fundo todo mundo reconhece força quando vê. Todo mundo admira alguém que consegue se manter digno e em silêncio diante de tempestades. E esse respeito, mesmo que seja relutante, mesmo que seja inconsciente, ele existe e ele te protege muito mais do que 1000 palavras de defesa jamais protegeriam. Então, pratique o silêncio. Pratique não responder tudo que te perguntam. Pratique não se justificar para todo mundo. Pratique não entrar em discussões desnecessárias. Pratique simplesmente sorrir e mudar de assunto quando alguém tentar te puxar para um lugar onde você não quer ir. E você vai ver como isso vai transformar sua vida. Você vai ver como as pessoas vão começar a te respeitar mais, a te buscar menos para fofocas e dramas, a te ver como alguém superior, diferente, especial. E tem uma coisa que eu preciso deixar muito clara aqui. Tudo que eu estou
te ensinando não é para você se tornar uma pessoa fria, distante, inacessível. Não é para você parar de ter conexões genuínas com as pessoas. Não é para você viver uma vida solitária, isolada. Absolutamente não. O que eu estou te ensinando é a ter conexões mais saudáveis, mais equilibradas, mais respeitosas. É a parar de confundir intimidade com exposição irresponsável. É entender que você pode ser calorosa, amorosa, presente, sem precisar contar tudo sobre você. Você pode ser uma ótima amiga sem contar todos os seus problemas. Você pode ser uma esposa amorosa sem expor todos os detalhes da sua intimidade. Você pode ser uma filha dedicada, sem se envolver em todas as fofocas familiares. Você pode ser uma profissional respeitada, sem misturar sua vida pessoal com sua vida profissional. E quando você consegue fazer isso? Quando você consegue estabelecer esses limites saudáveis, sua vida se transforma completamente. Agora, eu sei que muitas de vocês podem estar se perguntando: mas Ana, como eu faço para saber se uma pessoa é confiável o suficiente para eu compartilhar algo mais pessoal? E eu vou te dar alguns sinais para você observar. Primeiro, observe como essa pessoa fala dos outros. Se ela vive contando fofocas, expondo intimidades alheias, falando mal de todo mundo, você pode ter certeza de que ela vai fazer o mesmo com você. Segundo, observe como ela reage quando você estabelece limites. Se ela respeita quando você diz que não quer falar sobre determinado assunto, ou se ela insiste, pressiona, fica ofendida. Terceiro, observe a consistência dela ao longo do tempo. Uma pessoa confiável é consistente. Ela não muda de comportamento de acordo com a conveniência. Ela é a mesma pessoa em público e em particular. Quarto, observe se ela sabe guardar os próprios segredos. Se ela conta tudo sobre a vida dela para todo mundo, ela provavelmente vai contar tudo sobre você também. E mesmo quando você encontrar alguém que passa em todos esses testes, ainda assim, vá com calma, não entregue tudo de uma vez. Vá testando aos poucos, compartilhando coisas menos importantes primeiro, observando como a pessoa lida com essas informações. E só depois de muito tempo, depois de muitas provas de confiabilidade, você pode considerar compartilhar algo mais profundo. E mesmo assim, sempre com filtro, sempre com consciência, sempre se perguntando se aquilo realmente precisa ser dito. Agora, eu quero falar sobre uma situação específica que muitas de vocês podem estar vivendo, aquela situação onde você já contou demais para alguém e agora você está percebendo que foi um erro. E você está com medo de que essa pessoa use essas informações contra você. O que fazer nesse caso? Primeiro, não demonstre medo. Não deixe transparecer que você está arrependida de ter contado, porque isso dá poder para outra pessoa. Ela percebe que tem algo que te incomoda e pode usar isso como forma de controle. Segundo, começa a mudar sua narrativa. Sem fazer alarde, sem chamar atenção, você vai gradualmente apresentando uma versão diferente de você mesma, mais forte, mais segura, mais reservada. As pessoas vão começar a perceber essa mudança e vão naturalmente começar a te ver através dessa nova lente. Terceiro, se a pessoa tentar usar contra você algo que você contou, você simplesmente não engaja. Você pode dizer algo como: isso foi em outro momento da minha vida, eu já evoluí muito desde então. Ou simplesmente, não vou discutir isso agora. E você muda de assunto ou se retira da conversa. E tem algo muito importante que você precisa entender. Quando você muda, quando você evolui, quando você se torna uma versão melhor de si mesma, as pessoas que te conheciam antes vão tentar te puxar de volta para quem você era.
Elas vão relembrar coisas antigas, vão tentar te fazer sentir culpada por estar mudando, vão questionar suas novas atitudes, e você precisa estar preparada para isso. Você precisa ter firmeza para continuar no seu caminho de evolução, mesmo quando as pessoas ao seu redor resistirem a essa mudança. Porque essa resistência não é sobre você, é sobre elas. É sobre o desconforto que elas sentem ao perceberem que você está evoluindo, enquanto elas continuam no mesmo lugar. Então não se deixe abalar. Continue firme no seu propósito de proteger sua intimidade, de ser estratégica com suas palavras, de construir uma versão de você mesma que seja forte, digna, respeitável, e confie no processo. Confie que com o tempo as pessoas vão se acostumar com essa nova você. E as que não se acostumarem, as que continuarem tentando te puxar para baixo, essas você simplesmente vai deixando para trás. Porque você está indo para um lugar melhor. E nem todo mundo vai conseguir te acompanhar nessa jornada. Agora, eu quero te dar um último conselho, talvez o mais importante de todos. Além de proteger essas 5 coisas que eu te ensinei, você precisa também cultivar uma vida interior rica, porque quando você tem uma vida interior rica, quando você tem hobbies, interesses, pensamentos profundos, reflexões constantes, você naturalmente se torna menos dependente de validação externa. Você não precisa mais ficar contando tudo para se sentir importante, para se sentir vista, para se sentir valorizada. Você já se sente tudo isso internamente. Então, invista em você. Leia livros, estude assuntos que te interessam, desenvolva habilidades novas, cultive hobbies, pratique meditação ou outras formas de autoconhecimento, escreva um diário onde você pode processar seus pensamentos e emoções de forma privada. Quanto mais rica for sua vida interior, menos você vai sentir necessidade de expor tudo para os outros. E, paradoxalmente, quanto menos você expõe, mais interessante você se torna para as pessoas, porque você se torna um mistério, alguém que claramente tem profundidade, que tem coisas acontecendo internamente, mas que não precisa ficar exibindo isso para todo mundo. E isso, minha querida, isso é extremamente atraente. Isso faz de você uma mulher magnética, fascinante, irresistível, porque as pessoas naturalmente se sentem atraídas por aquilo que não conseguem decifrar completamente, por aquilo que desperta curiosidade, por aquilo que parece ter mais do que aparenta na superfície. E quando você cultiva esse mistério, quando você protege sua intimidade dessa forma, você se coloca em uma posição de poder enorme em todas as suas relações. Então, recapitulando tudo que eu te ensinei aqui hoje, as 5 coisas que você jamais deve contar a ninguém são seus planos futuros antes que se concretizem, suas boas ações e generosidades, sua vida íntima e sexual, seus problemas familiares e suas inseguranças profundas e feridas emocionais. Proteja essas 5 coisas como se sua vida dependesse disso, porque de certa forma depende. Sua vida emocional, sua reputação, seus relacionamentos, tudo isso depende da sua capacidade de ser estratégica com suas palavras. E lembra, isso não é sobre ser falsa ou viver uma mentira, é sobre ser inteligente, sobre proteger aquilo que é precioso, sobre entender que nem todo mundo merece acesso total à sua vida, é sobre valorizar a si mesma o suficiente para não se expor de forma irresponsável, é sobre desenvolver maturidade emocional e inteligência relacional. E eu te garanto, minha querida, que quando você começar a viver dessa forma, quando você incorporar essas lições na sua vida diária, você vai ver transformações incríveis acontecerem. Você vai se sentir mais forte, mais confiante,
mais no controle da sua própria vida, você vai perceber que as pessoas te respeitam mais, te valorizam mais, te procuram mais. Você vai atrair relacionamentos mais saudáveis, mais equilibrados, mais respeitosos, e você vai finalmente entender o verdadeiro significado de poder pessoal. Então, eu te convido a começar hoje. Não espere até amanhã, não espere até a próxima semana, não espere até que algo ruim aconteça para você decidir mudar. Comece agora. Faça o compromisso consigo mesma de que daqui para frente você vai proteger sua intimidade, você vai ser estratégica com suas palavras, você vai construir uma versão de si mesma que seja forte, digna, respeitável, e confie em mim. Confie no processo, confie que isso vai transformar sua vida de formas que você nem imagina. E se você chegou até aqui comigo, se você ouviu tudo que eu tinha para te dizer, eu quero te parabenizar, porque isso demonstra que você está realmente comprometida com sua evolução, que você está disposta a ouvir verdades duras, que você quer de fato mudar a sua vida. E isso, minha querida, isso já é metade do caminho. A outra metade é ação. É você sair daqui e efetivamente implementar tudo o que aprendeu. Então vai lá, minha linda, vai e se torna essa mulher poderosa, misteriosa, fascinante, que você tem todo o potencial de ser. Protege sua intimidade como o tesouro que ela é. Seja estratégica com suas palavras. Cultive sua vida interior e observe sua vida se transformar completamente. Eu acredito em você. Eu sei que você é capaz. E eu estarei aqui trazendo mais conteúdos como este para continuar te apoiando nessa jornada de evolução e empoderamento. Um beijo enorme no seu coração e até a próxima.